Agora vai começar. Então, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso concerto de poesia da sexta-feira. E sempre a última sexta-feira do mês, gente, guardem. Era o último sábado e agora passou para sexta. Avisem todo mundo aí que costuma vir ao concerto. E esse concerto é muito especial. Todos são, né? Eu falo sempre a mesma coisa, né? Que ele é especial. Sabe o que que é? Porque poesia é especial, né? Então, e os poetas também. Então, eu queria dizer para nós estamos muito felizes com a presença do Braulio Tavares. É uma presença constante nas nossas oficinas, nos nossos cursos, mas ele sempre vem para falar do livro dos outros, né? Ele sempre vem para falar dos outros, né? E hoje ele veio falar sobre o seu trabalho, porque o Braulio a gente pode, ele tem mil e uma utilidades, como se diz, tá? Ele é escritor, ele era compositor, poeta, letrista, dramaturgo, né? É pesquisador de literatura fantástica. E é uma coisa impressionante, porque qualquer assunto literário, mas muitas vezes não literário, que você peça para o Braulio falar, ele sempre tem uma caixa assim é uma caixa de surpresas, uma memória fantástica, principalmente memória literária, né? E ao mesmo tempo, né, essa memória para a vida, né, para as coisas que ele observa. Então, por isso que eu disse para ele, porque ele, quando começa a falar, sabe, Sherazade, ele é encantatório, começa a falar e a gente vai, e a gente não tem vontade de sair e nem de mandar parar, não é? Às vezes, por muito que a gente tenha a falar, a gente não tem vontade, esquece que tem para falar alguma coisa, né? Com ele, porque é uma maravilha. E ele vem hoje falar sobre a sua poesia, porque, na verdade, estávamos conversando agora, antes de vocês entrarem, que ele é poeta, fundamentalmente um poeta. Eu tenho aqui um livro, a segunda edição de Sai do Meio, que lá vem o filósofo. Lembra, Braulio? Lembra desse livro, tá? É um dos primeiros livros de poesia, né, que vieram parar na minha mão, do Braulio, não é? Ele já trabalhava com como poesia de cordel, contos, ele já tinha lançado, mas a poesia eu não tinha sido apresentada ainda quando eu adquiri esse livro. E depois ele, enfim, quando se fala escritor, a pessoa fala assim, ele é escritor e poeta, como se poeta não fosse escritor, né? Eu acho engraçado, né? Sempre acho engraçado. Eu mesma falei isso agora, veio aquilo assim na minha cabeça, mas não, né? Mas ele virou, quer dizer, é um romancista, um ensaísta, enfim. Vocês, muita gente que está aqui já conhece o trabalho do Braulio. E, e é sobre esse trabalho, é desse trabalho que ele vem falar. Separou poemas para nós. E aí vamos ver o que ele pensa da poesia hoje. Ele fala muito de ficção, né? Agora, né? Está preparando, está trabalhou com ficção científica, nos deu cursos maravilhosos aqui, dá cursos maravilhosos, porque ele continua todo semestre, tem um presente, é um presente ter o Braulio aqui no Instituto, né? Então é isso. Vou passar então a palavra para o Nuno Hall. O Nuno é o que é o condutor, viu, Braulio? Eu me meto aqui, vou me metendo também, tá? Vou perguntando coisas, tá? E o Nuno conduz, Beleza. certo? Nuno, com você. É, Obrigada, Braulio, por tirar esse tempo, que eu sei que você nem gosta tanto de coisas na internet, mas ele veio, ele veio. Obrigado, e El agradece. esse negócio que eu conduzo é um pouco de fake news, porque eu sou uma pessoa meio assim, sem uma direção muito precisa. Então, mas parece que eu tenho enrolado bem nos últimos meses, então passa a imagem que está sendo conduzido. Mas então, vamos lá, gente. Então, é realmente, de fato, uma alegria muito grande estar aqui com o Braulio Tavares.
Fazendo uma brevíssima nota biográfica do Braulio, ele, enfim, ele começou a escrever influenciado pelo pai, confere, Braulio, e com a idade de 8 anos, né, já havia produzido alguns sonetos, nunca publicados, mas que vamos torcer que ele leia algum aqui hoje. Eu também não mostro. Teve vários livros de poesia e ficção científica editados, além de 2 folhetos de cordel pela editora Casa das Crianças de Olinda, Pernambuco. Cantorias, Regras e Estilos e Cabeça Elétrica, Coração Acústico, no ano de 81. Em 91, cursou durante 6 semanas a Clarion Workshop, tradicional oficina literária de ficção científica e fantasia, que à época era realizada em Michigan State University. Com forte influência da literatura de cordel, escreveu a peça Folias Guanabaras, com corpo de dança da Maré. Entre 2006 e 2007, publicou o livro Os Martelos de Trupizupi e Contando Histórias em Versos, pela editora 34. Este com o resultado de uma de suas oficinas de cordel ministrada no Instituto Brincante de Antônio Nóbrega e Rosane Almeida para professores de escolas do primeiro grau na cidade de São Paulo. Bom, e eu poderia ficar falando mais meia hora aqui, porque a produção do Braulio é extensíssima e riquíssima e muito diversificada. Eu diria ainda que ele é um letrista de primeira grandeza, né? Ele tem músicas do Braulio que fazem parte do meu itinerário afetivo-cultural, tipo Caldeirão dos Mitos, Lavadeira do Rio, Miragem do Porto, Na Pressão, O Dia que Faremos Contato, Virou Areia, e por aí vai. Assim, tem músicas do Braulio que a gente canta assim desde sempre, estão na memória da gente, né, e que são um dos exemplos da potência poética. Braulio, me conta aí para gente como é que você se aproximou da poesia. Boa noite, Nuno. Boa noite a todos. Já trocamos palavras aqui, mas assim, começar dando uma boa noite de chegada. Na verdade, eu não me aproximei da poesia, eu nasci dentro da poesia, posso dizer isso. Você falou ainda agora, nesse trecho aí, começou a escrever poemas influenciado pelo seu pai. Eu sou de uma família onde não só se lia, mas se escrevia poesia. Meu avô paterno, Braulio Fernandes Tavares, de Alagoas, era jornalista e poeta. Meu pai, Nilo Tavares, criado em Pernambuco, jornalista e poeta. Meus tios, Estélio, tio Cláudio, tio Nabuco, jornalistas e poetas lá no Recife, durante a minha infância. Então, eu nasci numa casa onde era muito normal as pessoas conversarem sobre poesia, decorarem versos. Os amigos de meu pai, quando eu bebê lá na casa, todo mundo sentado na sala, eles iam para ouvir futebol, que eu também cresci num ambiente muito futebolístico, mas iam para recitar sonetos também. Eu era aquele garoto que ficava sentado ali com 7, 8 anos de idade, sentado no chão, vendo meu pai e os amigos do meu pai recitarem Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, inevitavelmente, porque sou paraibano. E eu cresci nesse ambiente. E meu pai sempre me incentivou também. Eu dizia, eu quero o almanaque do Super-Homem ou do Batman. Aí ele dizia, decore esse soneto aqui, que se eu chegar de noite e você recitar o soneto todinho sem olhar para o livro, eu lhe dou o almanaque. Aí eu passava a tarde todinha decorando, feito um doido, decorava e de repente sei até hoje, entende? Para poder ganhar o almanaque do Batman. Veja essas duas coisas como são unidas no líquido afetivo onde a gente nada, né? O líquido afetivo da memória, tudo se mistura. Batman e Augusto dos Anjos. Por causa de Augusto dos Anjos, eu ganhei o almanaque do Batman. Então, o morcego está lá nos dois, né? Tem um morcego de Augusto dos Anjos. Tudo isso se mistura, são águas. A gente tende a tratar a literatura como se ela fosse feita de coisas sólidas, mas ela é feita de coisas líquidas, misturadas umas às outras. Com diferentes densidades, talvez, um pouco óleo, água, vinho, álcool, não sei o quê, mas você colocando todas essas coisas, eles nadam um ao lado do outro, muitas vezes se misturando e muitas vezes respeitando o espaço um do outro, mas são líquidos. Mas aí eu tenho uma outra curiosidade, Braulio, que é a seguinte. Eu imagino que nessa sua aproximação, nesse seu trajeto, aquilo que é classificado como poesia popular, ou seja, cordel,
tenha enfim, andado ao lado, ou pelo menos muito paralelo, porque, enfim, é objeto do seu olhar, né? Assim, já citei aqui na nota biográfica, e é muito clara em uma parcela de sua produção essa vasocomunicação, né? Entre essa fonte primeva e sua produção. Como é que foi essa sua... Como é que foi, como é que você vê essa sua relação? É. Aí tem uma outra coisa também que eu considero uma sorte, mas sei lá, eu acho que de ter nascido em Campina Grande. Mas eu acho que se eu tivesse nascido em Londres ou em Liverpool, eu acabaria dizendo que era uma sorte ter nascido lá também. Eu acho que a sorte não significa, geralmente, a boa sorte, mas o fato, o fate em inglês, o destino, aquela coisa que marca você, independentemente da sua vontade, totalmente a sua revelia, porque você nasceu ali, eu nasci no Brasil, como diz o samba de Chico, na barriga da miséria eu nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu não posso escolher, nasci aqui. Vou ter que me virar sendo do Rio de Janeiro, sendo de Campina Grande, sendo de algum lugar. Campina Grande é um centro de poesia popular. A Campina Grande, onde eu nasci, em 1950, era uma cidade onde havia um comércio de folheto de cordel, de literatura de cordel, muito grande. E havia também programas de rádio dedicados à cantoria de viola, aos repentistas violeiros. E eu cresci ouvindo, era uma coisa engraçada, porque o programa era de manhã cedo, então quando era na hora da gente acordar, porque a aula no colégio era às 7 da manhã, a gente tinha que sair de casa às 6h30, ou mais tardar, para estar lá às 7, então tinha que acordar 5h30, 6, sei lá. Minha mãe ligava os Retalhos do Sertão, que era o programa da Rádio Borborema, dos cantadores repentistas, em todo volume dentro de casa. A casa ficava estrondando com a voz dos cantadores, e a gente levantava, lavava o rosto, café, escovar o dente, vestia o uniforme, pegar a bolsa e correr para o colégio. Então, isso era uma coisa marcada. Em Campina Grande havia, nessa época, a Estrela da Poesia, que era a gráfica de Manuel Camilo dos Santos, um dos grandes nomes do cordel em todos os tempos. É um autor do famoso folheto Viagem a São Saruê. São Saruê, que é uma espécie de uma utopia, uma espécie de Eldorado, ou de país da cocanha nordestino, que ele criou nesse folheto. Manuel Camilo morava lá, vendia folhetos na feira. Eu fui várias vezes, inclusive levar pessoas que chegam. Eu já adulto, já grande, estudante de universidade, chegava uma pessoa lá em Campina Grande, ligavam lá para casa e diziam: olha, tem uma pessoa aqui, um jornalista, que quer conhecer Manuel Camilo dos Santos. Aí eu passava no hotel, pegava o cara e levava lá na feira, porque o cara precisava de um guia, de alguém que chegasse. Seu Manel, isso aqui é fulano de tal, que está chegando, quer entrevistar o senhor e tal. Então, essa convivência, que para mim era uma coisa natural, então conhecer pessoalmente Manuel Camilo dos Santos, para mim tinha a mesma importância e a mesma cotidianidade de conhecer um jogador do 13, que era do meu time lá em Campina Grande. Eu conheci muitos jogadores do 13, fiquei amigo deles, meu pai era amigo de jogadores também. Então, isso para a gente era uma honra, mas uma honra totalmente parte do cotidiano. Então, eu cresci ouvindo essas coisas. Meu pai me ensinou, e a minha irmã Clotilde, que busquem aí no Google também, a minha irmã mais velha, que é a minha mestra também, escreve, é dramaturga, é romancista, é poeta, é jornalista, tudo que eu sou, ela também é. Clotilde Tavares, e ela mora lá em Natal. Eu e ela, que somos os mais velhos, pegamos do nosso pai esse negócio de a gente com 8, 10, 11 anos de idade, saber o que é um soneto, são 4, 4, 3 e 3, rimando ABBA, BAAB, CDC, blá, blá, blá. Sabíamos o que era uma décima, sabíamos o que era uma sextilha, sabíamos o que era um pé quebrado, uma quadrinha, e assim por diante. E a gente cresceu vendo isso como um enorme passatempo. A poesia rimada e metrificada é dificílima, eu acho. Todo mundo hoje em dia diz: não, eu gosto do verso livre, do verso sem rima, que a gente vai para onde a inspiração disser. E eu entendo perfeitamente que a poesia rimada e metrificada é a forma de poesia mais difícil que existe. A que mais constringe, a que mais reprime, a que mais Gente, limita o jogo de cintura do poeta na escolha do seu vocabulário. Então, eu aprendi isso desde cedo, e com 15, 16, 17 anos, começa a chegar para mim, na minha cabeça, o modernismo,
Drummond, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Cecília Meirelles, e todos esses, Manuel Bandeira, e todos esses outros eram lidos na minha casa também. Meu pai nunca chegou para mim para dizer você deve ler esse e não deve ler esse outro porque não presta. De jeito nenhum. Ele dizia leia tudo. Leia o que cair na sua mão. E o que você se identificar, você vai atrás. Agora, fazer soneto é difícil. Quero ver você fazer um soneto. Aí ele espicaçava assim, e a gente ficava tentando corresponder a isso. Tanto que ainda hoje eu gosto de fazer soneto. Eu me lembro, agora eu invoco a memória de Suzana, quando eu cheguei no Rio, no começo dos anos 80, a turma da poesia independente, a turma da poesia marginal e tudo mais. Então, muitas vezes a gente bebia lá na Cinelândia, no Amarelinho, até amanhecer o dia, até enxotarem a gente ficava recitando, bebendo no Amarelinho. E às vezes eu estava numa turma grande assim, uma mesa emendada com 10 ou 15 pessoas, aí alguém levantava assim, bem Dom Pedro I, aí dizia, precisamos libertar a poesia brasileira da tirania do soneto. Aí dizia, não, peraí, que história é essa? Eu gosto de soneto, qual é o problema com o soneto? Qual é o problema de vocês com o soneto? Vocês não gostam de soneto, não? Que coisa estranha. Então, eu sempre me bati nesse aspecto. A gente gosta de poesia. É como se dissesse, a gente gosta de música. E cada um escolhe seu instrumento. Então, para mim, fazer um soneto é como tocar piano. E fazer um poema livre é como tocar violão. São instrumentos diferentes para a gente descarregar aquela inspiração que a gente traz. Agora, você pode tocar piano como se estivesse no século XIX, ou pode tocar piano como um habitante do seu tempo, né? Aí Toda está essa a riqueza. diferença, né? Então, assim, só fazendo uma pequena parte, assim, que esse assunto do soneto me interessa muito, a grande dificuldade do soneto é você escrever um soneto que não pareça algo remoto, passado, que seja um objeto, assim, inteiramente do tempo presente, né? Não seja a menos que seja um deslocamento encenado, aí, enfim, aí tem outras questões, né? Porque, veja bem, Nuno, você levantou bem essa questão, porque o soneto não é o tema do soneto. O soneto é Exatamente. uma grade rítmica para você dispor os seus versos ali. Você pode falar ali do que você quiser. Inclusive, se você vê assim, por exemplo, Baudelaire. Baudelaire causou um escândalo na França, meados do século XIX, olha só, no tempo da cocanha. Entende? Causou um escândalo, porque Baudelaire botava nos sonetos dele coisas que não se falavam num E não soneto se falava no francês. E soneto, ele estava exato. ali falando de droga, falando de cabaré, falando. Gregório de Matos, outro cara importantíssimo para nós, né? Gregório de Matos era um cara que usava o soneto para fazer. Ele fazia sonetos religiosos extremamente pios e fazia sonetos de sacanagem extremamente ímpios. E dos dois eram maravilhosos. E ele foi perseguido e preso, sei lá, boicotado em tudo, Gregório de Matos, justamente por isso que ele colocava no soneto coisas que era proibido colocar no soneto. Mas o soneto é só uma forma. E eu digo para o pessoal, o cordel também. Alguém diz, Bruno, pode fazer cordel de ficção científica? Eu digo, por que não? Eu O não, cordel tá? é uma forma, Claro. é um poema narrativo em sextilhas, ou septilhas, geralmente, rimando de tal e tal maneira. Eu fiz uma palestra uma vez na Bienal de Cordel de Fortaleza. Um amigo meu, Clevson Viana, me chamou para fazer uma palestra lá, e eu disse, eu vou falar sobre a ficção científica no cordel. Ele disse, existe isso? Eu disse, existe. Aí fui lá e li folhetos dele próprio, do irmão dele, Arievaldo Viana, folheto de Rochinaldo Rinaré, folheto de Estélio Torquato e de outros folhetos de cordel clássicos, no esquema clássico do cordel, falando de temas de ficção científica, visita de extraterrestres, animais robô, Lampião ressuscitado em forma de androide, e assim por diante. Os temas podem ser quaisquer uns, os que nós quisermos, podem ser os temas. Agora, o soneto é uma forma, o cordel é uma forma. Dentro dessa forma, liberei total. Maravilha. Brau, então fala aí 3 poemas para gente. Nós estamos aqui numa expectativa danada de ouvir esses poemas. Pois E é, aí a já gente tinha vai incrementando esquecido. agora os poemas com a conversa, porque a prosa está muito boa, né? Eu gosto mais de teorizar, entende? Eu Porque também. Mas uma vez eu estava dizendo, nós uma vez queremos. discutindo aqui com meus filhos também, a gente que é pai sempre tem esse momento de discussão, né? Os filhos já grandes, adultos.
metido a cavalo do cão, como a gente diz na Paraíba. Ah, mas você não pratica isso. Eu digo, não importa, você deve praticar porque é o certo. Ele diz, você por que não pratica? Eu digo, porque eu sou um idiota, eu sou um imbecil, apesar de ser seu pai. Mas eu estou dizendo o que é certo. Aí eles dizem, ah, então você é daquela turma do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí eu digo, sim, porque o que eu digo é a teoria, é o ideal, é o que é para ser. E o que eu faço é a minha vida, dentro das minhas limitações de ser humano idiota e imbecil, como efetivamente sou. E o que eu digo de poesia é o que a poesia poderia ser e deveria ser. E o que eu escrevo de poesia é dentro da minha limitação, porque ninguém vai além da própria pele. E ninguém Seria vai aquele além dos filósofo, próprios limites mentais. Né? o homem é um homem em sua circunstância, né? E suas Tem a nossa circunstâncias. circunstância. Então, E o que ele faz delas, né? pois Falando é. ainda agora esse negócio, a sorte de nascer em Campina Grande, tem uma frase que eu acho que é do Jean Paul Sartre, né? Que ele diz: nós, o importante não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a O gente. que acontece. Isso é uma coisa bem existencialista, anos 50, acho que Braulio, é do Sartre. mostra o livro de onde você vai ler para Ah, gente. sim. O livro é esse, eu tinha falado para você, Suzana, obrigado pela lembrança. Isso. Esse livro é Cidade Fumegante. É um livro que foi lançado agora em setembro. Não está nas livrarias ainda, porque é uma editora pequena de Natal, Rio Grande do Norte. Editora Escribas, anotem aí. Editora Escribas de Natal. A editora do meu amigo Carlos Fialho. O livro já está à venda, evidentemente, pela internet. Cidade Fumegante. São 10 contos e 10 poemas sobre violência urbana. Aí alguém diz, ah, mas são contos e poemas misturados? Eu digo, para mim é a mesma coisa. Você São viu? instrumentos diferentes. É como se eu gravasse um disco com 20 faixas e em 10 faixas eu tocasse piano e em outras 10 eu tocasse violão. São composições minhas, eu boto o instrumental que eu quiser. Então, se eu tenho uma ideia, e eu acho que essa ideia se realiza melhor numa narrativa em prosa, tome-lhe narrativa em prosa. Se eu acho que se realiza melhor num poema, tome-lhe poema. Então, em homenagem a você, Nuno, eu vou recitar um soneto. Opa! Não parece um soneto porque eu mexi no esquema de rimas, mas é o que eu chamo um soneto carioca. E diz: urubus esvoaçam, na colina, uma névoa se esgarça, fria e fina. A manhã brota quente e cristalina, e no céu se sucedem tons azuis. Barracões de tijolo avermelhado galgam morros e descem do outro lado, e fervilham pessoas como gado nas vielas banhadas dessa luz. A cidade, que é mãe e é assassina, é janela e também é guilhotina. Ninguém sabe quem jaz sob o capuz. Que destino cruel foi consumado? Mundo e tempo de quem foi encerrado bem ali. Esvoaçam urubus. Maravilha. Decassílabos perfeitos. Então, veja bem, são 2 quadras com rimas AAAB e CCCB, e depois 2 tercetos com AAB, CCB. Uma modificação, como todo mundo faz, aliás. Né? Se você começa a ler o soneto, você vê que existe uma espécie assim de uma área comum entre aquelas posições de rimas, mas que todo mundo se sente à vontade para mexer nessa ordem. Eu acho que eu me sinto à vontade também, até para não ficar repetindo aquela cantilena eterna da rima, que é sempre no verso pai, nessas coisas. Eu gosto de fazer isso e gosto de variar também. Mas no caso aí, são 4 estrofes, 4, 4, 3 e 3. Eu posso chamar isso de soneto. Bom, posso dizer outro, né? Ah, mais outro? Dizer outro aqui do Mais livro. dois, mais dois. Mais 2, pronto, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou recitar daqui do computador. Essa é desse livro também, mas a letra aqui no monitor fica maior. É outro poema aqui. Aqui são 4 de 4. Tarô. Eu puxei uma carta. Um cão sombrio me surgiu com 6 olhos encarnados, com seu pelo da idade dos papiros, entre as 7 colunas que o cercavam.
Esse negócio assim, acabei Ai, de meu falar. Deus. Oi. Eu servi numa taça o rubro vinho e rasguei essa carta em 10 pedaços. Queimei tudo num fogo branco e frio e deixei que essa cinza esvoaçasse. Eu puxei outra carta. E esses caninos, esse monstro a pensar, sou teu criado. Quem me traz, já são tantas tentativas, violências assim, tão vira-latas. Cada carta é um cão, feroz matilha, aguardando uma ordem e eu me calo. Cada dia é assim. Não sei ainda se serei o mandante ou o repasto. Eita. Gente, eu queria pedir uma coisa a vocês. Deixem o celular, o, o som de vocês desligado, tá? Só abram na hora de vocês falarem, tá? Porque vocês veem que interfere. Tá ouvindo um poema, aí se a gente perde o poema, Se você um perde um verso, verso, aí você vai é, ter que comprar o livro. entende? Não, não, pois é, você tem que comprar o livro, isso. Né? Então, assim, porque eu tenho dificuldade quando perco um verso Não, de um beleza. Eu poema, vi um né? barulho aqui, Suzana, mas a mim Não entrou, e não entra na atrapalhou tela muito. também, não é só que entra o som, como entra a sua imagem é substituída por uma tela preta. Então, eu queria pedir que só quando vocês forem falar, é que vocês deixem o telefone, o microfone mudo, por favor, tá? Só abram quando forem falar, quando forem conversar com o Braulio, tá? Para não Então, ter isso. vou fazer. Obrigado, Obrigada. Suzana. Foi assim, Vamos continuar, que falta um poema ainda. Falta Mais um, um, né? esse é maravilhoso. Bom, falei que são livros sobre violência urbana, não necessariamente sobre o crime urbano das grandes cidades, mas o espírito de violência deste nosso começo de século novo, né? Estamos assim na terceira década do século, né? Nós estamos aí com guerra da Ucrânia, guerra do Oriente Médio, tanta violência, tanta coisa aparecendo e a gente se assusta às vezes. E isso eu reflito na poesia, não necessariamente do ponto de vista, mais uma vez, com a verossimilhança geográfica, não falando exatamente daquele conflito específico, mas tentando entender que momento é esse que a humanidade está vivendo. Então, tem esse outro aqui que está no livro, que é A Deusa Encouraçada da Vingança. Acho que isso foi eco Braulio, o som aqui está chegando bem fraquinho, o teu. Será que se você chegar mais perto da tela, acho que vai Não, melhorar? é porque o meu microfone é aqui, Suzana, mas eu vou ficar Ah, segurando tá, assim, tá. vamos ver se melhora. O meu microfone Deu é uma aqui do lado. melhorada. Tá, Tá. Vá lá. então lá vai. A deusa encoraçada da vingança, cuja cabeça é uma esfera polida, avança e ceifa, avança e ceifa. E os que escapam não sabem o porquê. Ela caminha envolta em tigres e na fedentina dos campos de batalha. Aquece os dedos num quarteirão em chamas. Mata e absolve. Mata e absolve. Ela cancela o passado e o futuro no instante eterno do terror. A prisão do tempo se estilhaça em cacos e ela é destruída e ressurge e destrói. Maravilha, Brau. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma... Assim, o interessante da poesia é que ela tem várias entradas. Assim, a gente pode falar sobre ela a partir de várias pontas diferentes, a gente vai acabar chegando no centro, né? Assim, no núcleo da poesia. Um deles é o ritmo. E por conta dessa sua... do que você contou de sua infância, das leituras que você fazia para ganhar ou não um gibi, do seu contato com os cantadores da feira, enfim, o ritmo em você é algo muito forte. Nota-se, assim, fica claro pela leitura e pela leitura que você fez aqui dos poemas, né? É...
como é que você vê, como é que você entende essa importância do ritmo na composição de um poema? Se ela é absolutamente necessária ou se ela é, enfim, ou você usa isso porque é absolutamente necessário, na sua visão, como uma ferramenta indispensável da poesia, ou é apenas uma ferramenta que você usa? É uma ferramenta, mas é um pouco assim como, sei lá, digamos que eu vou gravar um disco. Em algumas faixas eu preciso de bateria, em outras não. Em algumas Uhum. faixas eu preciso da bateria marcando, porque, pô, é um rock, então tem que bater aqui. Pei, 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 pei. Ou então é um samba. Eu preciso desse lembrete rítmico para a pessoa que está lá do outro lado. Em outras, não. Eu estou tocando um noturno de Chopin, então eu não preciso de ritmo nenhum lá atrás, o ritmo já está lá. E a gente sabe que existe um ritmo subjacente a toda fala humana. E eu sempre digo que a poesia é falada primeiro e depois escrita. Mesmo os poemas que você escreve para serem lidos em silêncio, existe fala humana ali, existe palavra humana ali. E onde existe palavra humana, existe ritmo. Existem ritmos, cadências variadas. E cabe a gente explorar melhor. E é isso que eu digo para me defender do pessoal do cordel, quando eles dizem, não, tem que ser sempre o verso de 7 sílabas, tem que ser sempre a redondilha, não, tem que ter o decassílabo, o martelo. Eu digo, não, cara, a gente pode fazer cada linha de um tamanho diferente. E acho que é Manuel Bandeira, um livro que eu acho essencial para essas coisas, da técnica, Itinerário de Passárgada, de Manuel Bandeira. É uma espécie de livro de memórias onde ele fala muito sobre a técnica também. E Manuel Bandeira diz isso, ele diz, o problema do poema livre é que ele não é tão livre assim. Você tem que pensar cada linha. Se você está fazendo um soneto em decassílabos, a linha já está pensada por você, pela tradição. Tem que ser 10 sílabas, então você nem questiona mais isso. Quando você está escrevendo um poema livre, aí é um pouco como o músico independente, né? Que é o mais dependente de todos. É o cara que não tem gravadora, e o músico independente é o que depende de todo mundo. Ele depende do pai, da mãe, da tia, que vai emprestar o dinheiro, ele depende disso e daquilo. Então, o verso livre é o menos livre de todos. Mas ele é legal por isso, porque cada linha tem que ser pensada em separado, porque existe subjacente a toda fala humana, inclusive quando a gente está só conversando, como a gente está conversando aqui agora, existe um ritmo. E, inclusive, tem uma coisa no Brasil que eu acho da maior importância para a poesia e para a música brasileira, que é o trabalho, por exemplo, do Luiz Tati, lá de São Paulo, do Grupo Rumo, que ele musica falas humanas. Ele é um cara que ele pega assim um locutor de rádio, de televisão, ele recorta ali uma frase do cara, pega o violão e harmoniza. O cara está dizendo assim, mas desse jeito o time não pode ganhar, porque você veja bem, fulano vai para a ponta direita, Cicrano corre para a ponta esquerda, fica um buraco no meio, minha gente. Onde é que está o centroavante? Eu passei a noite ontem escutando isso. Eu dizia, oh meu Deus, a Luiz Tati aqui para musicar essa tragédia grega. Então, o Luiz Tati faz isso, o Grupo Rumo fazia isso. Quando existia o Grupo Rumo, nos anos 80 mesmo, eu não perdia um show deles no Circo Voador. Fala harmonizada, ritmada, acompanhada por uma banda. E eles falavam o tempo todo. E você acha que a gente vai fazer. Mas você disse que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nós falamos assim, o brasileiro fala cantando. Eu acho engraçado vocês, cariocas, dizerem que nós, nordestinos, falamos cantando. Da nossa Até forma. falamos também, mas vocês cantam mais do que a gente. Nós também, pô. Isso não é exclusividade, não. O ritmo existe, como existe também uma certa harmonia por trás dessas melodias implícitas, subjacentes a tudo. Agora, eu gosto do ritmo do cordel, porque é uma coisa meio impositiva, assim. É o que os franceses chamam de uma contrante. O que é uma contrante? É uma restrição autoimposta, voluntariamente autoimposta. O soneto é isso. Você pode escrever. Eu sempre digo, quando eu estou fazendo a oficina, eu digo: o poeta é o rei e o dono do poema. Ninguém obriga ele a fazer de jeito nenhum. Agora, se você diz que vai fazer um soneto, ou que se vai fazer um haikai, estude o que é o diabo do soneto, o que é o diabo do haikai, porque é um número difícil de executar. E você está se propondo a executar um número difícil sem nem saber o que é aquilo, sem nem ter estudado o número difícil.
É difícil, dá trabalho. Agora, quando você consegue, a sensação de realização é enorme. É enorme, né? Então, eu gosto disso. Vou recitar um agora, para marcar mais esse negócio do cordel. É um poema que eu fiz poucos meses atrás para um amigo meu, para o Antônio Marinho, que é poeta lá do Vale do Pajeú, de São José do Egito, é da família de Otacílio Batista, dos grandes cantadores lá de São José do Egito. Pega o embalo e fala três, né? Fala esse mais dois, então, para Falo esse depois mais dois, tá com beleza. outra prosa aqui. Tá. Aí o Marinho esteve aqui e eu tinha visto. E a gente amanhece o dia, né? Bebendo, fumando, conversando, dando risada, e quando a gente vê, o céu está roxo. Aí eu tinha visto há pouco tempo aquele filme, um filme feito no Japão por Wim Wenders, que é Dias Perfeitos. É a história de um cara que mora ali num apartamentozinho pequeno, trabalha limpando banheiros públicos. Então, um filme muito bacana, muito legal. E eu fiquei morrendo de inveja, porque eu queria viver assim, meu Deus. Principalmente numa casa com poucos livros, porque eu tenho aqui livro por todo lado e tal. Eu queria morar numa casa com poucos livros. E não consigo. Então, eu fiz esse poema aqui e dediquei para a Maria. Eu tenho uma kitnet no edifício Alegria, lá na Rua da Saudade, na cidade da poesia. E vou lá de vez em quando carregar a bateria. Vou só para passar um tempo. Não moro, nem poderia. Outros trabalhos me chamam, outra estrada me desvia. Mas quando calha uma folga, isso não é todo dia, pego o Uber da lembrança, volto àquela moradia. É só uma kitnet, sem luxo, sem fidalguia. A esteira, a estantinha, a moringa de água fria e a cortina da janela que só abre ao meio-dia. Ali eu escrevo e sonho, crio verso e melodia, e meu coração cansado em mim se reconcilia e volta a viver no tempo em que amava e sofria. É só uma kitnet, pequena, nunca vazia. São os meus dias perfeitos. Agora você veja, isso aqui é o tipo de. Todo mundo diz assim, meu amigo Fausto Fawcett, com quem eu já fiz vários recitais, e que é um dos melhores escritores da ficção científica brasileira, o Fausto, o bardo de Copacabana. Eu participei uma vez de um recital com ele, e eu recitei algumas coisas minhas parecidas com isso, e depois ele subiu ao palco. Aí o Fausto é muito engraçado, disse assim, eu não sei fazer esses versos batatinha quando nasce, do Braulio. Isso é a melhor definição da redondilha maior. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Meu amor quando me olha faz bater meu coração. Ou seja, é o verso Batatinha quando nasce. Isso está no inconsciente coletivo da cultura brasileira. Todo brasileiro sabe metrificar esse verso. Com uma tarde de estudo, você consegue metrificar versos assim. Agora, quando você pega versos assim, tipo Batatinha quando nasce, e você diz, eu vou fazer um poema onde todos os versos pares terminam com a rima ia, é uma constante pesada. Você tem liberdade de falar o que quiser, mas todo verso par, o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, o décimo, o duodécimo, todos têm que terminar com essa rima. É o modelo do romanceiro popular ibérico, o romanceiro dos espanhóis e dos portugueses, de antes do descobrimento. Eles trouxeram isso para cá. Na Argentina, eles fazem esses romances. No Paraguai, eles fazem. No Chile, eles fazem. Em Cuba, eles fazem. Então, há uma restrição. Se eu quisesse, eu tinha feito esse poema sem rimar nada com nada. Tenho muitos assim. Mas nesse aqui, eu disse, é para um cara que é cantador, eu vou mostrar a ele que eu sei rimar. E fiz do começo até o fim, rimando, 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 metrificando, tudo direitinho e tudo bonito. Agora, eu vou falar um. Pronto, tem outra aqui, que inclusive fala em música também, e que não tem rima obrigatória, acontecem rimas eventuais, e não tem métrica obrigatória, acontecem coincidências métricas também eventuais. Um blues rasgado, rolfenho, para este toró que derrete guarda-chuvas, derrete as crenças, as convicções, as promessas da boca para fora. Um blues rangente, com um daqueles riffs que apunhalam, que vão no fundo da alma sofredora e avisam: o meu som dói mais.
Blues de quem acorda ao anoitecer. Blues sem câmbio, sem calendário, um blues retangular e profundo, e seu aturdimento, sua aceitação final. Tocar um blues repetitivo e trevoso, um blues cavalaresco, um blues neocavernoso, para trazer algum prazer de volta à vida, com a mão ferida, a cara amassada, os olhos cheios de sangue, a boca cheia de mangue. Você termina e a gente fica assim, pensando, porque Será que assim, eu, eu, terminou ou eu será sou, que tem mais? eu sou aquela. é, Lembra do horóscopo antigo, que tinha Sim, umas coisas que diziam assim, alegrias retardadas, né? Você tinha. Aí eu começo a ouvir, e aí eu realizo muito depois que você terminou, eu realizo tudo, né? Não, nem dá para realizar tudo, mas é muito incrível isso, né? a gente pode chamar isso, Suzana, de la poésie de l'escalier, que é aquele, existe l'esprit de l'escalier, que é o espírito da escada, né? Quando alguém diz alguma coisa, não lhe ocorre uma resposta, mas quando você está na escada, Eu você diz devia uma ter boa resposta, aí quer voltar, aí diz, olha, vamos discutir aquilo de novo. isso. Horrível, né? Isso é horrível. Eu agora escutei o final e fiz assim, quer dizer, mas muito depois eu bati. Eu vou falar outro Acontece. agora de Vai lá. versos soltos também, para mostrar que eu não sou um escravo da métrica. Que eu tenho feito, até para me divertir também, poemas sobre a velhice, a terceira idade, esse momento tão bonito que nós estamos vivendo, nós velhos, nós com mais de 70 anos, estamos vivendo um momento lindo da vida, que é o momento de estar vivo ainda. Vamos aproveitar Aí. isso. Vamos escrever, vamos ler, vamos curtir esse momento. Não, E e vamos entre as se duas opções possíveis, essa é infinitamente a melhor, né? infinitamente a melhor. E vamos agradecer, pronto, pequeno parênteses, um breve parênteses aqui. Vamos agradecer também aquelas pessoas que se inscreveram até o fim. Eu queria dedicar este nosso conciliábulo de hoje à noite ao poeta Armando Freitas Filho, que a Sim. poesia brasileira perdeu ontem, se não me engano. Um grande poeta, não era meu amigo, conversei com ele uma ou duas vezes na vida inteira, sempre muito cordial, muito gentil, um cavalheiro, e um grande poeta que eu lia e admirava à distância. Sempre admirei à distância porque nunca tive muita convivência. Meu amigo Walter Carvalho fez um filme sobre Armando e só tinha coisas bonitas e histórias interessantes a dizer sobre ele, a pessoa dele e tudo mais. E é um cara que nos deixou com 84 anos e escreveu, pelo que eu estou sabendo, até o fim. Então, é bonito essa coisa. A gente se queixa muito da velhice. Ah, eu queria ter 20 anos de novo. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ter a idade de hoje por mais 20 anos, com as limitações de hoje, com os problemas de hoje, com os achaques de hoje, mas eu queria congelar este momento físico e mental que eu estou por mais 20 anos. Eu ficaria satisfeitíssimo. Eu não quero ser aquele jovem de 50 anos metido a cavalo do cão. Entendeu? Eu quero ser o que eu sou. Então, eu fiz esse poema aqui. Os velhos, os velhos medem o mundo em centímetros. Os velhos medem o mundo em centímetros, em minutos, e é uma sucessão de vitórias. A morte espreita no precipício raso. A dor está pronta, à espera do toque. O mapa mundi ficou do tamanho de um selo postal e desfocado. E ele desenvolve a sagacidade de quem está com combustível na reserva. Impõe atalhos. Otimiza o trajeto até a geladeira ou a estante. Joga na defesa. Ilude o inevitável. Ao dormir, contabiliza os triunfos. Um dia vai acabar perdendo, mas o que perderá não será pouco. Ai, que maravilha, que beleza. E assim, né? Sei lá. Eu já vou fazer 70 ano que vem, né? No início do ano, né? E eu fico Você é um vendo, broto. assim, tem tanto a ver com coisas que a gente vai fazendo, né? É, Otimiza os percursos, né?
Você Eu quer... tenho vários Eu assim. estou com 27, mas estou aprendendo muito aqui com vocês sobre esse momento, então quando chegar lá, vou. Eu acho que Você é um para ficar garotinho. no mesmo mote, para ficar no mesmo mote, eu vou pedir licença, eu acho que eu estou Muito muito lindo isso. parecido aqui, que eu estava relendo hoje. Eu preparei um arquivozinho aqui com algumas A coisas. Luciene destacou, ó, Braulio, a dor está pronta à espera de um toque. Muito bom, é isso. Tá ali, né? É a Espreitando. realidade. Então, tem esse outro aqui, que é mais ou menos, que é parecido também. A culpa não é do mundo. A culpa não é do mundo. Sou eu que sou desajeitado, que sou defeituoso. Por isso, copos escorregam e se despedaçam. A porta bate e trinca o caixilho. O dinheiro voa da minha mão. Tudo que seja louça corre perigo. Tal como as pernas da mesa e as quinas dos móveis, alvos preferenciais dos meus joelhos. Boa tarde. Abra um caminho para o acidente ambulante. O torvelinho de braços e pernas que colide com a porta giratória, derrama açúcar fora do café, derrama Coca-Cola no teclado, derruba a cerveja alheia com o cotovelo, clica não salvar no fim do arquivo. Não adianta recomendar cuidado. O cuidado estica a atenção. Prolonga o número de segundos em que algo pode ocorrer. A carteira cai da mão. A cortiça do vinho se esfarela. O prego tora dentro. A tomada emite uma salamandra elétrica. Eu te saúdo, ó mundo. Enorme aventura para quem trouxe as mãos cheias de raios e terremotos. Que beleza! Agora, Braulio, teve uma entrevista que você concedeu àquele jornal, é um site, né, da Unicinos, O site falando da... de João Cabral de Melo Neto, Sim, sim. da Unicinos. Certo, certo. E aí você, eu acho que essas reflexões, quando a gente faz, a gente acaba falando um pouco da gente, né, quando faz essas reflexões, né? Se é o nosso recorte do olhar, esse recorte ele é motivado pela nossa forma de compreender aquele fenômeno, né? A Exato. teoria tem muito disso, né? E você teoriza um pouco aqui sobre Cabral. Eu queria que você falasse sobre isso. Que eu vou ler aqui um pequeno trecho, que Tá. você relacionasse isso contigo, com a sua escrita, com a sua forma, né, de produzir poemas. Então, você diz: a reflexão sobre a linguagem é a parte mais importante, mais original da poesia dele. Cabral via linguagem em tudo. Nesse sentido, toda a sua obra é a evolução dessa pesquisa, que nunca cessou. Ele pode usar como tema a natureza, o rio, o canavial, as frutas, etc., a paisagem social, os cemitérios, retirantes, artífices, profissionais de diversos tipos, mas ele está sempre comparando a linguagem, signos, dicções, como ele gostava de dizer, como se tudo no mundo fosse um conjunto de sinais que pudesse ser interpretado e comparado com outros conjuntos de sinais. Ele compara o mar com o canavial, né? Você olha assim, que diabo que tem o mar a ver com o canavial? Aí você começa a ler, você vê que é a mesma coisa, aquele movimento, né? Das ondas, o vento batendo nas canas. Se você passa meia hora parado olhando para... É porque a gente nunca para, né? A gente passa de carro na estrada e nunca fica parado. Eu tive algumas chances, com 20 e tantos anos, de ficar meia hora esperando alguém que venha me buscar e olhando para um canavial e dizendo: olha a poesia aí. O que é preciso para a poesia? Parar e olhar. Basta isso. Gessia Quirino, grande amigo meu, poeta lá da Paraíba, ele tem um monte de tiradas geniais. Então, Gessia diz assim: o poeta é um prestador de atenção. O poeta é um cara que para e fica olhando a natureza, a sociedade, as manchetes dos jornais, o rosto de uma pessoa. É um prestador de atenção. Nós vivemos num ritmo febril, que tem que consumir tudo ao mesmo tempo, e fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e preencher a agenda e tal. A gente não presta atenção a nada. Nós somos
vivemos numa verdadeira montanha-russa de velocidades diferentes por percursos diferentes, e quando a gente vê, já passou. Quando a gente vê, já passou. E o poeta é o cara que para. Por isso que os japoneses e os sertanejos dão grandes poetas. Porque eles param, eles vivem no ritmo das estações do ano, no ritmo do sol, no ritmo da lua. Eles ficam olhando aquilo. Então eu vejo muita semelhança temática e muita semelhança de espírito entre o haikai japonês e a cestilha dos cantadores de viola. Faço muito essas comparações. Numa cestilha, em 6 linhas, você coloca uma imagem visual de uma riqueza absurda. Só que não se trata necessariamente da cestilha improvisada no calor do repente pelo violão. É a cestilha que o cara escreve em casa. Ele tanto faz a cestilha improvisada na hora da cantoria, do desafio, como quando ele está em casa, ele vê uma coisa, ele fica ali prestando atenção. É um passarinho que pousou num canto, depois pousou no outro, e ele fica ali analisando, e ele faz um versinho desse tamanho. Como o nosso amigo Basho e todos os outros lá, japoneses, faziam seus haikais. Então, prestar atenção é necessário para que você não fique... Uma coisa que eu observo, me critico também um pouco, mas acho isso natural, é que muitas vezes eu pego um livro de um autor, de um poeta brasileiro, geralmente brasileiro, porque eu leio mais poesia brasileira do que estrangeira, mas geralmente um livro de um poeta brasileiro, eu pego o livro tem 40 poemas e 20 ou 30 são sobre o fazer poético. São poemas sobre a poesia, poemas sobre o jeito de dizer, a arte de dizer, o modo de dizer, o porquê dizer, ou porquê não dizer, e assim por diante. Isso eu acho que acaba transformando. Eu faço demais, felizmente eu publico pouco esses poemas, mas eu faço demais essas coisas, mas isso tende a virar um samba de uma nota só. Porque o leitor que não é poeta, ele até aceita que você faça 10 ou 20% de poemas sobre o seu ofício, beleza. Mas o leitor que não é poeta, mas que dá valor à poesia, ele quer saber se você dá valor a outras coisas, além da poesia. E para Ai, muitos perfeito. poetas, parece que não dá valor a nada, senão a forma de dizer alguma coisa. Entende? Não é que tenha que falar sobre a crise social, sobre o destino do operariado brasileiro, ou sobre a guerra não sei das quantas, ou sobre todos os problemas identitários que tem na nossa sociedade. Não, fala sobre alguma coisa, descobre alguma coisa. O mar e o canavial. E, na verdade, quando Cabral fala sobre o movimento do mar e do canavial, quem sabe se ele não está falando sobre a poesia também, sem tocar no nome da poesia. Né? Então, eu separei aqui um livro que eu fiz sobre o fazer poética. Você me falou de Cabral, e eu lembrei de uma coisa aqui, em que, por exemplo, eu vejo de um lado a poesia de Cabral, e vejo a poesia de Cabral, a poesia de outra que eu adoro, sou grande fã, Emily Dickinson. Uns versinhos pequenos que dizem milhões de coisas, aqueles versinhos curtos e tal. E eu vejo, de outro lado, a poesia de Walt Whitman, aqueles versos gigantescos de Walt Whitman, aqueles poemas das folhas de relva, páginas e páginas e páginas e páginas de enumerações de coisas que ele vê na rua. A poesia de Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, que era um discípulo, confesso, de Walt Whitman. Ele tem a Ode ao Walt Whitman, que é um poema maravilhoso. Ele diz: eu não respeito mais nada, a minha senha para o mundo é o Walt Whitman. Chego e meto o pé na porta e vou entrando. E tal. É a libertação da métrica, a libertação da rima, a libertação daquele colete, que pode até ser um colete salva-vidas, mas depois que você chega na praia, você quer se livrar daquela porcaria e jogar bem longe. Entende? Você quer ser livre. Então, existem essas duas poesias. Eu fiz essa teorização aqui. Há 2 tipos de poesia. Há 2 tipos de poesia. Chama-se a um mão fechada. Do outro se diz veia aberta. Uma é turva, concentrada, tem mandíbulas exatas, vem mostrar o quanto pesa. Seus bardos têm queixo erguido, seu verso abomina o grito, nada que é seu se dispersa. A outra é raposa arteira,
rompe arbustos, sobe as telhas, abanando a cauda em festa. Generosa até promíscua. Tudo fareja e belisca. Tudo tem a ver com ela. A primeira é alquimista. Tudo concentra e destila, e como brilha o que resta. Sua presença deforma cada aqui e cada agora. Só vibra o que ela conhece. A outra é jorro, é torrente, pirateada e devente de tudo onde busca réguas. Acalenta a imperfeição e a dilui numa poção de adivinhações secretas. Há dois tipos de poesia. Uma se diz água viva, diz-se da outra sol pedra. Essa conversa dizer há dois tipos de poesia, isso é a maior safadeza, né? Isso é um recurso retórico. Há 20, há 2.000 tipos de poesia, mas é bom comparar de 2 a 2, como o Maio Canavial, como tantas outras pessoas. Mas é assim que a conversa se faz, né? Assim, a gente joga o H, a gente joga o tema. E Não, com certeza. E você trouxe quem Cabral muito lê, bem, que é um poeta queridíssimo meu, porque Cabral tem uma fórmula para isso, que eu acho maravilhosa. É uma série de poemas que ele tem, não lembro agora qual é o livro, mas que ele intitula O Sim contra o Sim. Ele compara a poesia de Hart Crane com a de Marianne Moore, por exemplo. Ele compara as artes plásticas de Miró com de Paul Klee, ou sei lá de quem. E o que é que ele está fazendo? O sim contra o sim. Um não desmente o outro. Uma forma de criar não cancela a outra. As formas de criar, diferentíssimas, podem ter algo em comum. E mesmo que não tenham nada em comum, que bom que cada um deles está desbravando para nós, leitores, territórios diferentes da linguagem, da vida, do pensamento, da emoção, do sentimento, de tudo. Por isso que é bom que sejam diferentes. O sim contra o sim. Eu preciso do sim de fulano de tal e preciso do sim de cicrano. Entende? A gente vê muito isso. Eu estava lendo há meses atrás uma crônica de alguém, uma coisa muito sobre a amizade entre Vinícius de Moraes e João Cabral de Melo Neto. Você pode imaginar dois poetas mais diferentes de temperamento e de tudo são do que antípodas. São Vinícius. antípodas, São um ao contrário do antípodas. outro. E só são antípodas porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, eles não seriam antípodas. Entende? Nós precisamos de antípodas, precisamos de terra redonda, com Vinícius de Moraes numa ponta, nos chamando para fazer uma visita, e a gente vai, e João Cabral de Melo Neto na outra ponta, nos chamando para outra visita, e a gente vai também, e a gente sai enriquecido de ambas as visitas. E Cabral era amicíssimo de Vinícius. Então tem uma gravação ele dizendo: Vinícius só sabe falar, ele só sabe fazer aquelas musiquinhas, aquelas letras de sambinha falando em coração. O coração é um músculo, é uma víscera. E ele está certíssimo, né? Porque uma coisa que eu debato muitas vezes, viu, Suzana? Eu falo muito isso com alunos em oficinas. As pessoas, professor, mas a poesia não tem que vir do coração. Eu digo, não, minha gente, a poesia vem do cérebro. Mas e a emoção? Eu digo, quem se emociona é o cérebro. O coração é uma víscera que fica só bombeando sangue. O sujeito olha e vê uma foto da mulher amada. Foi o cérebro dele que viu aquela foto. É o cérebro dele que corre rápido lá na pasta, no arquivo, no HD, seja lá onde for, e traz todas as evocações que aquela foto, aquele rosto, aquele nome traz para ele. O cérebro está ali concatenando todas as lembranças da mulher amada, da pessoa amada. E ele se excita com isso. E porque ele se excitou, o coração começa a bater. Mas o coração não lembra de nada, o coração não tem cérebro, o coração não pensa. É uma mera consequência, é uma víscera, Você como sabe, dizia Braulio, que Cabral. eu desconfio que aquele poema do Fernando Pessoa, O Poeta é um Fingidor e Finge Tão Completamente, foi um ato de presciência sobre o João Cabral, porque o João Cabral era muito mentiroso. Ele tem uma, ele tem uma entrevista no YouTube em que diz assim, não, o soneto é horrível, a forma fixa é horrível, não sei o quê.
E Quer dizer, ele é o rei da forma fixa. Ele ele é só o rei da redondilha. o cara, assim, ele trabalha o tempo inteiro ele faz uma reelaboração da forma fixa, mas ele é o tempo inteiro capturado por aquilo e diz que é horrível. Então, vai ver que a dor de Agora, cabeça é daí, eu né? vejo em Cabral exatamente isso que você falou, agora como um atenuante. Cabral usa a forma fixa, agora, dentro da forma fixa, como ele trata a rima? Ele usa geralmente a rima toante, a rima parecida, e não a rima exata. É isso, é. Ele Pois usa é. as duas indiferentemente, mas usa muito mais a rima parecida do que a rima exata. E E outra coisa, disfarça. com relação à métrica, na É. grande maioria dos versos dele, parece que ele está propondo ali uma forma em 7 sílabas, mas o verso dele oscila constantemente entre 7, 6, 8, 6 de novo, aí vai para 9, volta para 7, depois vai para 8, depois para 7 de novo. Ele fica oscilando propositalmente, como quem diz, Propositalmente. eu não tenho obrigação de seguir de uma maneira tão matemática. Mas, Isso fez. curiosamente, é de tanta maestria que o ritmo está preservado. O ritmo não se perde, está Ele, ali. ele oscila a métrica sem perder o ritmo. O ritmo ele é assim, constantemente perseguido, né? Porque ele rima e ele metrifica para a fala e não para a matemática. Isso, Ele exatamente. rima para a fala humana, para que alguém dizendo aquilo sinta-se à vontade para esticar um pouco, ou para retardar um pouco, demorar um pouco mais uma vogal, fazer com que essa vogal ocupe 2 batidas, ou o contrário. Tudo isso ele faz deixando uma certa latitude de comportamento para alguém que vai ler aquilo, seja silenciosamente, seja em voz alta. A arte dele está exatamente nisso, de ele ser extremamente rigoroso e, ao mesmo tempo, extremamente maleável. E por falar em rigoroso e maleável, Braulio, fala aí mais 3 poemas para gente, senão a gente vai se perdendo aqui nessa prosa boa Não, a gente e está se não ouvindo os achando. seus poemas, né? Eu estou me achando. Eu falei ainda Ótimo. agora uma coisa. Depois abre espaço para o pessoal A gente perguntar, que fala tem sobre gente fazer perguntas. perguntando, né? Sim, tem isso. Eu falei ainda agora nessa moça, Emily Dickinson, maravilhosa, minha Maravilhoso. ídola querida do coração. Eu vi recentemente, procurem no. Acho que tem no Netflix. É um filme sobre ela, que é Uma Paixão Tranquila, A Quiet Passion, eu acho. E tem aquela atriz maravilhosa de Sex and the City, aquela autona. Não tem uma autona desengonçada em Sex and the City? Eu esqueço. Judy Nixon, Beth Nixon, alguém Nixon, com o sobrenome Nixon, fazendo Emily Dickinson. Acho que botaram por isso, porque o nome rima. Então, Judy Nixon vai fazer Emily Dixon. Então, esse filme é ótimo e conta a vida dela. E é uma poetisa que era realmente uma pessoa que vivia num universo à parte. O filme é muito legal. E ela, a atriz, faz o papel de uma maneira admirável. Então, eu fiz esse poema aqui, meio que parecido com o estilo dela, que se chama Tal como a árvore se cobre em folhas. Tal como a árvore se cobre em folhas, ela, de páginas, se veste e se oculta às vistas lâminas opacas. O mar entende o seu olhar, o seu silêncio, seu modo de acompanhar os anos a passo lento. Em caderninhos ela escreve no halo da lâmpada, que dorme acesa e a aconchega em luz sonâmbula. Por ela passam medos, ventos, gritos, a dor, a morte, e ela contempla, enquanto tudo gira, seu íntimo norte. Na relva pousa os pés descalços, as mãos, o rosto, como quem beija ao desembarque o chão do porto. Todos a olhavam como quem vê um reflexo. Quem saberá se era real e nós espectros? E pode ser mais um? As 2. Mais 2. Mais 2. Aqui é de 3 em 3. Eu esqueço sempre. O ritmo da tríade.
Essa aqui também, que é uma coisa meio surreal. Você sabe que esse ano nós estamos comemorando os 100 anos do movimento surrealista, né? Que começou com André Breton, em 1924, com o primeiro manifesto surrealista, embora ele já fosse surrealista, os poemas já existissem antes, a teorização. Mas o primeiro manifesto surrealista, que eu adoro, é de 24 e nós estamos comemorando o primeiro centenário. Então, eu tenho lido muito sobre surrealismo desde o ano passado e tenho escrito muito no meu blog. Aliás, para quem não conhece, anota aí Mundo Fantasma, é o nome do meu blog, onde eu falo sobre poesia, sobre literatura, sobre tudo. A Suzana conhece bem. É um blog que eu mantenho há muitos e muitos anos. Eu tenho mais de 5.000 artigos, traduções de poemas também, poemas meus, raramente, mas também tem. Mas eu gosto mais nesse blog de comentar a poesia dos outros. E nele escrevo muito sobre. Se você botar Braulio Tavares no Google e Mundo Fantasma, chega lá. Dá o link aqui na tela, no chat. Beleza. Então, eu fiz esse aqui. Vi uma casa passar na ventania. Vi uma casa passar na ventania. Vi uma vaca náufraga em cima de um teto. A enxurrada deixou o mapa em branco. O tempo acelerou com parafusos frouxos. Tudo rebatia, estilhaçava. Fui um bezerro nascido no meio do estouro da boiada. Nunca saberei o que é pasto e curral. Vi uma geleira tombando de joelhos. Senti o mar me tomando e me agarrei nos seus cabelos. Era um filme feito de fumaça e eu acordei. Levo comigo o que vi e vou sozinho. Deixo o barulho da enchente que nos despertou e o olhar que fica quando os olhos vão embora. Ah, que maravilha! O olhar que fica quando os Quando os olhos vão olhos vão embora. embora. Que coisa linda! Isso foi feito, Suzana, eu acho que foi durante a Vi. enchente do Rio Grande do Sul. Uma coisa que me inquietou muito, acho que inquietou muito a todos nós. Eu tenho muitos amigos lá no Rio Grande do Sul. Já viajei lá, fiz oficina em várias cidades também. Já fui para Montenegro, para Alegrete, que é a terra de Mário Quintana. A minha Fiz terra também. a tua terra também, já falamos sobre isso. Né? Tive em Alegrete, fiz oficina em Alegrete, em Montenegro, fiz oficina em Uruguaiana, que é na fronteira com a Argentina e tal. Em Porto Alegre, 1000 lembranças que eu tenho da cidade e de muitos amigos lá. Então, essa coisa, deixo o barulho da enchente que nos despertou. Foi uma enchente que estava acontecendo lá, e eu aqui no Rio de Janeiro, acordei, não caí da cama como Nuno, mas acordei de repente e disse assim, que barulho é esse? Porque eu estava prestando atenção, inconscientemente. Então, eu atribuo a isso. Levantei, escrevi o poema. São 3, né? Então, vamos Falta ver. um, falta um. Falta mais um. Aí nós vamos começar as perguntas do público aqui. Tá. Eu tenho mais umas 500 perguntas para fazer, mas tem que dar lugar ao público, né? Não, podemos voltar na próxima semana, no mesmo bate-canal. Eu estou à disposição de vocês. Estou procurando uma coisa aqui. Foi uma brincadeira. Vou aproveitar, Bruno. Tem uma pergunta, tem 3 pedidos. Um é da Amanda Vital, que diz que queria que o Braulio lesse, se ele não tiver lido, não leu, o poema Na Hora do Lobo, do livro O Homem Artificial. Beleza. Um pedido meu, que é o 3 da Madrugada, se você tiver aí, que é um poema que eu adoro. 3 da madrugada? É, Não lembro desse, não, cara. não lembra? Poxa vida. Como é a primeira linha? A primeira linha é... Peraí, deixa eu puxar ele aqui. É um Primeira poema que eu publiquei na revista estrofe, Curumatá. a primeira estrofe é assim: já são as 3 da madrugada, estou bebendo na cozinha. O dia pertence a todos, a noite é minha. Tá bom. Rapaz, olha, isso foi um poema, deixa eu ver, que eu publiquei na revista de Toninho Castro e de Aderaldo Luciano, meus grandes amigos, poetas também. Eles têm essa revista chamada Curumatá, e eu publiquei lá esse poema. Deixa Exatamente. eu ver se eu acho aqui. Eu não tinha lembrado dele. Vamos ver.
eu acho. E o Hélio Pequeno, que é um querido amigo também, eu já esperava esse pedido dele. Ele fez a seguinte provocação: tem mais cordel? Tem mais cordel. O pessoal do cordel, rapaz, Ele é parece uma um carioca torcida. apaixonado pelo cordel, como eu. Não, todos nós somos unanimidade. Mas, deixa eu ver aqui. Espera um instante, Nuno, porque eu estou com um poema aqui. Agora eu estou com dificuldade para abrir, porque o computador estava para. Pronto. Estou com 3 da madrugada, estou com o Na Hora do Lobo. Qual era o terceiro? Oi? Tinha um terceiro, você disse que já tinha 3 pedidos. O terceiro é o cordel. O Ah, no Três da cordel, tá. Madrugada, é meu, mas vem por Então, último. Depois vem vamos Na Na Hora do Hora do Lobo, Lobo primeiro. Na Hora do Lobo, do Na Homem. Hora do Lobo está nesse livrinho aqui. Ó. Esse é um livro muito querido meu, O Homem Artificial, com um desenho lindo de Romero Cavalcante na capa, publicado pela editora Sete Letras, do meu amigo Jorge Viveiros de Castro, grande incentivador da poesia carioca e brasileira. Então, esse livro é de 1999. E ele abre com esse poema aqui, que eu tenho essa mania de escrever bebendo de madrugada. Eu não me responsabilizo pelos resultados, mas de vez em quando alguma coisa sai. Quando um homem consome a madrugada, rabiscando umas folhas de papel, e ele sabe que a vida é tonelada oscilando na ponta de um cordel, ele sabe que o fim de toda a estrada não deságua no inferno nem no céu. E ele pensa na feira, na empregada, água e luz, condomínio e aluguel. Quando um homem fatiga a voz cansada com palavras da Torre de Babel, e ele entende que a coisa mais amada se transmuda na coisa mais cruel, quando a taça em que bebe está quebrada, tanto vidro a boiar em tanto fel, e no peito uma dor desatinada, essa dor que é tão nítida e fiel. Quando um homem de boca tão calada sente a mente girar num carrossel, ele escreve através da madrugada, com cuidados de abelha que faz mel. Sua vida talvez foi destinada a salvar estas folhas de papel. Eu gosto muito desse poema e ele foi recentemente musicado por Maciel Melo, que muitos de vocês devem conhecer, grande compositor, forrozeiro pernambucano, meu grande amigo. Nós temos muitos projetos juntos. Maciel Melo é outro que é forrozeiro, compositor, violeiro, cantor de palco e escreve livros de memórias e livros de crônicas excelentes também. Também ele é dublê de prosa e de poesia. Então ele leu esse poema, musicou e botem no YouTube. Coloquem Maciel Melo, Na Hora do Lobo. Ele musicou esse poema e ficou uma lindeza. Ele fez uma adaptação, trocamos algumas coisas da letra, que sempre isso é necessário quando você quer adaptar uma coisa escrita para o papel, você quer botar para o violão, você troca algumas coisas. Fizemos algumas mudanças, ele adaptou, cantou e está no YouTube. Maciel Melo, Na Hora do Lobo. O outro vai ser, sim, o que Nuno pediu, 3 da Madrugada. É parecido, é engraçado isso, porque é um poema nesse mesmo clima. Já são as 3 da madrugada. Estou bebendo na cozinha. O dia pertence a todos. A noite é minha. Eu acho isso um começo maravilhoso. Entre um copo cheio e um vazio, entre uma carne quente e um vinho frio, meu olhar corre às paredes como se acompanhasse uma lagartixa que ninguém mais vê. E chega a lata de lixo, onde por baixo da tampa emerge a cauda de um bicho. Uma cauda que se mexe e diz: não morri ainda. Um rato? Um gato? Um cachorro? Um bicho que diz: não morro.
Não me entrego, não desisto, sou teimoso como um Cristo que volta ao terceiro dia. Que carrasco deixaria um crânio decapitado dizer: não vou ser jogado dentro da vala comum, pois eu não sou qualquer um, eu, sou um indivíduo, não sou um mero resíduo do que foi vivo e morreu. Sou isto, sou sempre um eu, que não se repetirá. E glória maior não há do que o mero existir, o perceber, o sentir, o responder, o falar, o ser, o haver, o estar. Ser parte do turbilhão onde a carne e a razão desenham seu pas de deux, onde o diabo e o bon Dieu soldam a sua aliança, onde a guerra aspira à dança e a dança dilui a guerra. E o corpo é mais um planeta sacrificado à ideia, onde a terra é uma carne queimada por Prometeu. Quem lhes pergunta sou eu, cabeça decapitada, um corpo que não é nada e retorna à terra fria. Que carrasco deixaria uma cabeça falante dizer tais coisas diante da multidão boquiaberta? Não, não. A coisa mais certa é queimá-la em 1000 fogueiras. Cabeças são feiticeiras, botando o mundo em perigo. Porta-vozes do inimigo, Cassandras da perdição, arautos do Armagedon. Não, que ninguém ouça o som dinamitando os contentes. Pois entre os seres viventes somente uma lei vigora, a de ainda estar vivo, para ver romper a aurora. Viver, viver o momento, ter aceso o pensamento, ter o corpo em movimento, mesmo que o mundo se acabe. Viver a vida de quem tira de onde não tem para botar onde não cabe. E assim passa meu olhar e chega a lata de lixo, onde, momentos atrás, eu vi o rabo de um bicho. Era uma tira de plástico, escuro, comprido, elástico, que um vento qualquer mexeu. Não era bicho nem nada. Era a cabeça cansada de pensar tanto. Era eu. Ah, que maravilha! Bom Que demais, né? beleza, gente. Procurem esse poema, vocês vão encontrar na revista Kurumata, com K. Kurumata. É a revista de Toninho Castro e de Aderaldo Luciano, meus parceiros, e muitas empreitadas poéticas que nós já fizemos juntos. Eles publicaram esse poema e acho que só tinha lá, por isso eu esqueci, eu não guardei aqui nos originais do livro novo. E pediram cordel, né? Cordel, rapaz, é danado mesmo. Eu vou pegar uma coisa aqui. Pronto. Já que o tema é cordel, me dê licença, Nuno e Suzana, para eu mostrar meus cordéisinhos aqui. Ó. Isso aqui, primeiro livro que eu publiquei, em 1979, A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, que depois virou livro infantil pela editora 34, minha querida editora 34, lá de São Paulo, publicou A Pedra do Meio-Dia. Esse aqui é o meu best-seller. Esse livrinho aqui, publicado em forma de livro infantil, já vendeu mais de 300 mil. É o mesmo texto. O mesmo texto que está aqui nesse folheto, que foi a minha estreia no verso, tá agora, e eu acabei de entregar para a editora a continuação dele, que é Arthur e Isadora na Cidade Subterrânea. Aguardem que sai em breve, ainda este ano. Depois eu publiquei isto aqui, A Esmagadora Peleja do Galo de Campina com Zé Miranda de Serrinha, pelo Teatro Livre da Bahia, quando eu morei em Salvador e fazia teatro, e era o grupo do Teatro Livre da Bahia, dirigido por João Augusto. A gente fez uma peça chamada Oxente Gente, Cordel. E eu escrevi aqui, fiz nesse folhetinho as canções da peça, que eu cantava com meu parceiro, falecido há 2 ou 3 anos, Zelito Miranda, lá de Salvador. Fiz também esse outro cordel aqui, o rap do Pequeno Príncipe contra as almas cebosas. O rap do Pequeno Príncipe De contra as que ano almas é cebosas. esse? Esse aqui é de 1900 e quanto será? É de 2000. É o 2000. filme de Paulo Caldas. É um filme de Paulo Caldas feito lá no Recife sobre o pessoal da periferia de Recife e tem como um dos personagens Alexandre Garnizé,
meu amigo, grande percussionista pernambucano, hoje brasileiro e do mundo. Ele acaba de ganhar, inclusive, Garnizé ganhou uma condecoração lá na França, coisa chiquíssima. Então, isso aqui, eles fizeram esse filme e me pediram esse cordel. Eu fiz o cordel para a divulgação do filme. E tenho esse aqui também, As Baladas de Trupizup, que é de 1980, com o meu diabinho dançarino na capa, que eu já usei em vários livros também. Então, como pediram um cordel, eu vou recitar uma coisa que é autenticamente cordel. Esse da O Meu Nome é Trupizup, sou o Meu nome é galo. Trupizup, sou o galo de Campina, meu nome é Trupizup, o raio da celebrina. Isso é uma canção que eu fiz, que eu já botei um monte de letras diferentes, porque a melodia é uma só, aí eu jogo qualquer letra em cima. Mas eu queria mostrar aqui um galope beira-mar, que é um formato que eu também uso e adapto para outras coisas. Eu vou ler um começo de um galope beira-mar clássico, da minha autoria, e depois uma adaptação que eu fiz. Galope, esse folheto aqui é de 1980, As Baladas de Trupizup. Raríssimo. Comprei por uma fortuna na estante virtual. Meu galope é feito do gume do corte da faca peixeira brilhante e afiada, do estouro tremendo de uma boiada e dos cangaceiros que brincam com a morte. Das linhas da mão que regem a sorte, das cartas de jogo que trazem azar, do brilho leitoso da estrela polar, da imensa floresta que não se devassa, a usina sujando o azul de fumaça, cantando galope na beira do mar. É uma estrofe dos cantadores, são 10 versos de 11 sílabas, com acentuação, olha aí, a contrante, com acentuação obrigatória na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª sílaba. Você tem que sempre torcer a leitura para encaixar a sílaba forte na forte e dizer: meu galope é feito na tapa da luva, do tira-faísca, da luta de esgrima, dos dedos ferindo o bordão e a prima, e da ferroada da enorme saúva, da caranguejeira a negra viúva, do tempo que abate mansão e solar, do zero que é cifra, nem ímpar nem par, do branco fidalgo e do negro seu pajem, e dos quilombolas rompendo a ramagem, cantando galope na beira do mar. Então, isso é o galope tradicional. O que é que eu faço? Depois de dominar o galope tradicional, eu faço adaptações. E alguns anos atrás, eu estava trocando ideias com meu parceiro Antônio Nóbrega, que foi do Quinteto Armorial de Ariano Suassuna, e ele disse: Braulio, eu preciso. Você vive mexendo com ficção científica, por que não faz uma música de ficção científica? Eu disse: vou fazer, Toninho. Agora é danado também. Uma música de ficção científica, você só usa os estilos que são mais característicos, né, da cultura popular nordestina. Ele disse: mexa aí no juízo. Aí eu comecei a mexer no juízo e me veio essa ideia de usar esse formato do cantando galope na beira do mar para a história de um foguete, onde eu diria cantando galope e voando no ar. E fiz Meu Foguete Brasileiro, que está... Aí vocês podem procurar também, tem no YouTube, mas se quiserem podem comprar também o disco Lunário Perpétuo, de Antônio Nóbrega. Lunário Perpétuo, de Antônio Nóbrega, tem essa faixa Meu Foguete Brasileiro, que é longuíssimo, não sei nem se vai dar tempo de eu ler toda, porque aqui é um caminhão de versos. Mas diz assim: eu estou fazendo isso para o personagem Tonheta, que é o personagem que é uma espécie de João Grilo, o personagem lá de Nóbrega, né? Eu tenho o Trupizup, Nóbrega tem o Tonheta, que é o personagem dele. E o Tonheta é o cara que é todo metido a espertalhão, bem João Grilo também, que diz: eu fiz um foguete de andar pelo espaço igual um que eu vi pela televisão. Não sei se era coisa da França ou Japão, mas basta ver gringo fazer, eu já faço. Mandei buscar logo 100 chapas de aço, latão, alumínio, ferro de soldar, 10.000 arrebites para reforçar a parte de fora da infraestrutura, 100 metros de longo, 30 de largura e 10 de galope voando no ar. Por dentro, o foguete tem compartimentos, setor de serviço, cabine de frente, motor titular e o sobressalente, e para a equipagem 1.000 apartamentos. Canhões telescópicos, mais de 200, castelo de proa, sensor e sonar, torre de comando, luneta, radar, produto avançado da tecnologia. Pretendo acabá-lo e sair qualquer dia
cantando galope voando no ar. Botei no foguete diversas antenas para captar raios infravermelhos. Na parte de cima, um sistema de espelhos que amplia a imagem de estrelas pequenas. Motores na popa que servem apenas para tudo aquecer e para refrigerar. Movidos a pura energia solar, tem computadores, TVs virtuais, 1000 inteligências artificiais que cantam galope voando no ar. Aí vai descrevendo, 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 aí um dia ele decola, né? Isso é o quê? É a adaptação do formato cordel ou cantoria de viola para uma temática totalmente inesperada, a temática do voo espacial. O primeiro livro brasileiro que tem voo espacial, ou voo interplanetário, chama-se A Liga dos Planetas, de Albino Coutinho. É um livro de 1922. Completou 100 anos agora. É um livro que, me desculpem os descendentes dele, se algum estiver por ali, é um livro muito fraquinho literariamente, reconheçamos. O autor já deve estar falecido há muitos anos. Mas é um livro importante. E aí veja como é importante, às vezes, mesmo que você não crie um grande poema, um grande romance, um grande conto, às vezes como é importante um certo pioneirismo da ideia, porque 100 anos depois, 120 anos depois, você vai ser lembrado e alguém vai dizer: o primeiro cara que fez isso foi fulano de tal nesta obra aqui. Não precisa ser a melhor obra, mas só o mero pioneirismo já é um tantinho assim de recompensa que a gente recebe, que a gente ganha. Então, eu acho que vale a pena sempre tentar ideias novas. O cordel é onívoro. O cordel absorve tudo. O cordel engole tudo, se alimenta de tudo. Agora, você tem que dominar a forma do cordel, a métrica e a rima do cordel, e principalmente tem que entender o espírito do cordel. E uma vez eu vi uma palestra do professor Cantel, professor Raymond Cantel, lá da Universidade de Poitiers, sei lá de onde, lá da França, grande pesquisador e salvador do cordel nordestino, uma das maiores bibliotecas de cordel fora do Brasil, é lá na França, organizada por ele. Ele fez uma palestra lá em Campina Grande, e alguém perguntou, ou eu, alguém que estava junto assim, e o que é que a pessoa faz para entender cordel? Aí ele disse: tem que ler milhares, porque o cordel é uma literatura quantitativa. O espírito do cordel não está nem no melhor folheto de cordel. Está em você ler, ser capaz de ler e apreciar 100 folhetos, 200 folhetos, 300 folhetos de cordel. Depois que você faz isto tudo, e você tem boa vontade, e digo eu, tem alguma inteligência também, algumas pequeninas células cinzentas, aí você entende o espírito do cordel. Você não pode cair de paraquedas dentro do mundo do cordel e dizer: nunca fiz cordel, mas vou fazer agora. Como você não pode cair de paraquedas no mundo da música sinfônica e dizer: não sei nem o que é uma sinfonia, mas vou escrever uma sinfonia agora. Não sei nem o que é um romance, mas vou escrever um romance. Eu olho assim, eu digo, eu dou corda, né? Eu sou ruim, eu dou corda. Converse mais que eu pago seu lanche. Vá em frente. Mostra aí seu romance de quem nunca leu um romance e quer acabar com todos os romances. Porque o único cara que eu vi escrever um romance para acabar com todos os romances foi James Joyce. Não acabou, não. Mas ele ficou um marco. O Marco Joyciano. Eita, que ideia ótima! O Marco Joyciano. Não diga nada a ninguém. Tive uma ideia e vou anotar. O Marco Joyciano. Onde é que eu tenho um papel mesmo? O Marco Joyciano. Como é que eu não pensei nisso antes? Vamos lá, não tem pergunta? Seu áudio está fechado, Nuno. Estou sem ouvir nada aqui. Pois é, eu ia dizer, eu estava dizendo aqui que eu tenho uma péssima notícia, que nós estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo, no qual nós passaríamos a noite aqui, À noite. né? Mas, como diz o outro, se acabar e começar de novo, não tem problema nenhum. O problema é quando alguma coisa acaba e nunca mais essa é a intenção, sairemos daqui com esse firme propósito. Mas então, E alguém já falou, viu, que vai ter o concerto Braulio Tavares, parte 2. Amar a Cena. Braulio Tavares 2, a missão. 2, a missão. Teremos que ter. Rapaz, mas na verdade, Nuno, eu tenho um sonho.
é que quando eu morrer um dia, vão publicar 2 volumes bem grossos. Num deles, Braulio Tavares, obras completas. E no outro volume, Braulio Tavares, obras incompletas. Porque o que eu vou deixar de coisa incompleta pelo meio do caminho não está no gibi. É isso. Mas então eu vou fazer as 3 perguntas juntas, aí Vamos lá. você, enfim, pode responder em ordem. Enfim. A Kátia Kreutz, ela disse assim, primeiro ela disse que belo conceito de poesia. Braulio, gostaria de saber quais temas universais lhe atraem para a ficção científica, seja na poesia ou na prosa. A Mônica Ribeiro pergunta: seria a poesia metrificada, sobretudo, algo que sequestra a matemática para se transformar em arte? E a Alana Agra, sua conterrânea, diz aqui: queria saber a opinião de Braulio sobre um poeta paraibano, como nós dois, José Antônio Assunção. Beleza. Eu Não, posso bom, repetir as perguntas caso você se. não, nem precisa. Eu quero começar pela segunda pergunta, que é a coisa da métrica e a matemática, né? É a matemática. Quem foi que fez essa? A Mônica Ribeiro, uma É a querida amiga, que matemática, aqui com a gente. Mônica. Mas é mais do que tudo, a métrica é ritmo. A métrica é um ritmo. E quando a gente está fazendo música, a gente primeiro absorve esse ritmo com o corpo. O ritmo tem que existir no corpo. Se não existe ritmo no seu corpo, nunca existirá música nenhuma no seu corpo. O ritmo existe no corpo, nas mãos, nos braços, nas pernas, nas orelhas, nos ouvidos, no cabelo, no cérebro, no coração, na unha do dedão do pé. O ritmo existe no corpo. Agora, o que é o ritmo? É uma repetição de formas, uma repetição de cadências. A palavra ritmo e a palavra rima vêm da mesma raiz, lá do indo-europeu, de algum daqueles idiomas antigos. Ritmo, rima, é a repetição de um som. Eu posso fazer, por exemplo, a prosa. Se você pega um romance qualquer, cada frase ali tem um ritmo, mas esse ritmo nunca se repete. Na poesia e na música, a gente repete esses ritmos, que é para lembrar ao ouvinte. Dizer assim, olha, nós estamos cantando assim, taratari dará tudududum, taratari dará tudududum, taratari dará tudududum, taratari dará tudududum. Quando você cria isso e repete, aí a pessoa já vai meio balançandinho, né? A pessoa já vai aceitando aquela cadência e a poesia escrita tem isso, ela vem em primeiro lugar através do olho, ela se destina ao ouvido. Toda poesia escrita se destina ao ouvido, a palavra humana se destina ao ouvido. O olho é simplesmente uma alfândega exigente, mas que destina ao ouvido. Então a matemática vem em segundo lugar. Por quê? Porque tudo pode ser contado. Tudo pode ser reduzido a número, mas a matemática não manda na poesia. É a poesia que manda na matemática, que usa a matemática para repetir padrões e estruturas e, com isso, seduzir o corpo e o ouvido do ouvinte. Primeira foi sobre meus temas preferidos na ficção científica. Eu estou indo agora a João Pessoa, de 15 a 18, tem um Congresso Nacional de Literatura Fantástica, em João Pessoa, na Paraíba, e eu vou lá fazer um mini curso de um dia só, repare só, e vou fazer uma palestra. Esse mini curso, eu vou levantar um tema que eu usei recentemente num mini curso, Suzana, que eu realizei aqui, que foi aquele Ficções do Tempo e do Espaço. Foi minha última oficina, meu último curso aqui na Estação das Letras, que foi agora no mês de julho. Então, eu vou pegar uma aula desse mini curso e vou falar qual é o tema da ficção científica. O espaço interior. Na ficção científica norte-americana, do cinema, dos super-heróis, dos quadrinhos, é muito uma coisa de planeta, estrela, galáxia, é o espaço exterior. Eu gosto da ficção científica que se volta para o tempo, para a memória, para o uso do cérebro humano plugado em computadores, a literatura cyberpunk, como a gente chama hoje em dia, que tem um neuromancer, tem todas essas coisas de inteligência artificial. Como é que nós vamos fazer conviver o espaço interior da nossa mente com essas máquinas que estão agora sendo adestradas por nós mesmos para imitar o funcionamento da nossa mente? A famosa IA, inteligência artificial. É isso que me seduz na ficção científica. É esse o grande tema da ficção científica em 2024. Não é aquela coisa, nós vamos chegar num planeta de outra galáxia que é habitado por robôs, que se dane a outra galáxia.
A galáxia nossa é essa aqui. Essa interna. O Marshall McLuhan chamava a imprensa e o livro escrito a galáxia de Gutenberg. Eu estou mais próximo da galáxia de Gutenberg, que é a palavra escrita, a palavra falada, a poesia, a literatura de ficção científica, do que dessa coisa. Ah, vamos colonizar Marte. Manda Elon Musk lá para Marte, sem passagem de volta. Eu quero que ele vá o mais rápido possível e leve todos os muskianos dele lá para Marte. E depois você tora o fio. Não volta ninguém. Entende? E a gente fica aqui preocupado com o espaço interior do planeta Terra que nós estamos destruindo e da nossa mente que nós estamos estamos deixando ser invadida por uma inteligência artificial que a gente não sabe onde isso vai dar. E a terceira pergunta foi a pergunta de Alana. Zé Antônio Assunção, meu grande amigo, meu colega, companheiro de geração e da revista Garatuja, que muitos de vocês talvez não saibam, mas eu posso ser, Suzana, em termos daqui do Rio de Janeiro, conhecido como membro, participante da gangue pornô, ou da poesia pornô carioca dos anos 1980. Fiz parte desse grupo de meus grandes amigos, com muita alegria. Mas antes disso, eu já era do grupo Garatuja de Campina Grande. A revista Garatuja de Campina Grande foi uma revista importantíssima para a minha geração, onde todos nós, com 25 anos, 26, 27, estávamos publicando nossos primeiros poemas e contos, às vezes, era uma revista misturada, numa revista de verdade. Então, estava lá Antônio Moraes de Carvalho, Jackson Agra, Marcos Agra, estava lá Zé Antônio Assunção, estava lá Álvaro Luiz Guedes, já falecido, Jackson Agra, também já falecido, grandes amigos meus, companheiros de geração, e eu publicando também nessa revista. Eu sou do grupo Garatuja. Essa revista lançou ao longo de 3 anos uns 7 ou 8 números, mais ou menos, e eu estava em praticamente todos eles. E Zé Antônio também, nós crescemos juntos. E Zé Antônio tem ele tem um livro de poemas, que eu devo ter uns 2 ou 3 livros dele ainda, 40 anos depois, aqui, que tem o título O Câncer no Pêssego. É um livro de uma lírica muito violentada pela violência do mundo urbano, pela tragédia da morte. Por isso, esse título é bem sintomático da poética de Zé Antônio. E eu dizia assim, Zé, você é um devedor de João Cabral, porque tem muita coisa cabralina na escolha de rimas e de ritmos dele, assim. E ele é uma figura muito divertida, assim. Ele dava um trago no cigarro, assim, e dizia, mas a minha poesia foi em lugares que a de Cabral nunca foi. E é isso, a gente tudo com 25 anos, cara, fazendo poesia lá na Paraíba e querendo ir com 25 anos num lugar que João Cabral nunca foi. E acabamos indo, né? Porque João Cabral era um homem que tinha juízo. Ele nunca foi em certos cantos. Para isso serve a poesia, para fazer uma amálgama, uma argamassa, juntando as gerações de pessoas, aproximando as pessoas, não só de sua geração, mas da geração mais velha também. Eu vi hoje no Facebook um monte de depoimentos sobre Armando Freitas Filho, a quem é dedicada esta nossa noite. E eu vendo assim, eu digo, cara, como é legal um poeta ter podido, não é só influenciar poeticamente, é conviver poeticamente. Mais importante do que deixar uma influência é deixar um incentivo. Por isso eu tenho muito cuidado, mesmo quando eu não gosto muito dos poemas, eu digo, não, isso aqui está legal, isso aqui está bom, isso aqui... Porque eu sei o efeito que uma crítica demolidora pode ter sobre alguém que está publicando o seu primeiro livro, o seu primeiro texto. Se alguém tivesse demolido o meu primeiro livro com uma crítica num jornal de verdade, eu nunca teria publicado ele. A gente deve ser exigente, sim, mas ser exigente nos bastidores. Se eu não gosto, se o Nuno me dá um livro, eu não gosto. Se a Suzana me dá um livro, eu não gosto. Qualquer um me dá um livro, eu não gosto. Eu digo, o livro do Nuno, da Suzana, do fulano, está muito bom, está muito bacana. Mas eu chamo você e diz, olha, você está repetindo muito esse tipo de coisa. Faltou isso e isso no seu livro. Sobrou isto e aquilo no seu livro. Mas dizendo como amigo, não é como o professor ensinando ao aluno. É dizendo assim, faça, porque a mim já me disseram. Alguém disse, Brau, não aguento mais você rimar isso com isso. Eu digo, eu também não, mas eu estou procurando um psicanalista que me liberte dessa rima, que toda vez que eu boto a palavra A, vem a palavra B, e o idiota bota. Por isso que eu digo que eu sou idiota mesmo.
Braulio, pare de rimar isso. Você diga, eu vou parar, eu prometo que eu vou parar. A gente precisa dessas coisas. Agora, quando é alguém que publica numa revista de influência, fulano de tal não sabe rimar direito, repete muito. Cara, isso manda o sujeito para casa, ele nunca mais escreve. E eu não quero isso. Eu quero que as pessoas lembrem de mim ou dos outros. Assim, como vi tanta gente hoje lembrando com carinho e respeito intelectual de Armando Freitas Filho. Essas tretas literárias, elas cansaram, né? Esse comportamento que promove o dissenso, assim, para mim, ele sempre soou extremamente demodê, uma coisa do século XIX, e que a gente não precisa disso. É isso, tem que ter uma relação construtiva. A gente pode fazer a crítica, mas a crítica de uma forma que ela não soe agressiva, não seja ofensiva. Dialogar, né, Nuno? Porque eu posso perfeitamente ler um poema seu e dizer, não, Claro. não gostei disso, ou então não Será um entendi isso. Aí prazer. você diz, taraná, taraná. Eu digo, ai, cara, é mesmo, eu que sou burro. É Ou então, isso. não entendo, para mim não passou. Mas isso também não tem problema nenhum, porque eu não escrevo para agradar a você, eu não escrevo para agradar a Suzana. Eu escrevo para. Eu jogo o poema para cima, caia na cabeça de quem caiu. Se cair na cabeça sua, de fulano que eu conheço, vem me dizer, gostei desse poema, bom, eu fico super acolhido com isso. Mas tem amigos meus que não gostam da minha poesia, tem amigos meus que não gostam das minhas músicas, tem amigos meus que eu digo, vá lá no meu show, no teatro. Eles não vou porque eu morro de vergonha alheia vendo você cantando no palco. Você canta mal, toca mal, fala muita bobagem. E são meus amigos, eu vou deixar de gostar de um amigo porque ele diz isso? Braulio, pelo contrário, eu sou um homem rico porque tenho um amigo desse tipo. Braulio, tem uma coisa que eu faço muito nas oficinas nas quais eu trabalho, né? Sobretudo, que a gente trabalha, a gente tem que falar algumas coisas, né? Não, Claro, né? oficina é oficina. A gente tem que falar, porque as pessoas estão ali porque elas querem ouvir alguma coisa da gente, né? E precisa falar mesmo. Agora, sobretudo, eu quero que os alunos, os poetas, né, aprendam também a reconhecer quando eles fazem alguma coisa boa, sabe? Que é assim, aqui tá bom, quer dizer, é uma forma, é um modo deles se garantirem, quer dizer, ter eles mesmos uma consciência, eles mesmos uma consciência de quando eles fazem uma coisa muito boa, sabe? Onde está o acerto? Porque eu acho que o grande problema assim das oficinas ou dessas falações sobre textos é que a pessoa já vai querendo encontrar um problema. Se você olhar um texto já querendo encontrar um problema, você vai encontrar ou você vai inventar, entende? Então, assim, sobretudo, eu digo para eles, eu quero que vocês aprendam a reconhecer quando vocês fazem um bom texto, né? Um bom poema ou um verso, né? Que eles reconhecem um sentido, um valor ali literário, né? E tal, né? Eu digo Humano sempre, também. Suzana, lembrando isso, que defeito a gente encontra em qualquer livro. Defeito a gente encontra em qualquer texto. Se você me mandar pegar aqui, abrir o Grande Sertão Veredo de Guimarães Rosa e abrir ao acaso em qualquer página, é o meu grande livro da minha vida, mas em qualquer página que eu abrir, eu vou olhando assim, eu não gostei dessa frase aqui, não. Está mal escrita. Podia ser assim. Eu posso achar uma coisa que acho que podia dizer melhor do que Guimarães Rosa, ou do que Drummond, ou do que Jorge Luiz Borges, não importa. Não, Sempre se tem um você. negócio, Braulio, que dá uma alegria, é a gente pegar um poema do Drummond e dizer assim, nossa, mas que poema fraco, Drummond. Porque humaniza, assim, e para mim, no meu caso, acho que para vocês também, mostra ainda mais a grandeza dele, ou seja, aqueles poemas realmente grandiosos, que são muitos, eles ficam mais significativos diante da humanidade de alguém que deixa passar um poema ruim num livro. E Drummond tinha essa, digamos assim, a partir de um certo momento, essa irregularidade, né? Porque depois de uma certa idade, você sabe disso muito, depois de uma certa idade, as pessoas esperam que a gente publique. Você se sente induzido a publicar o tempo todo, que as pessoas. Você chega num recital de poesia, aí o pessoal fala, oi, sumido. Porque você não está publicando, aí fica. Então você é obrigado a publicar,
Pobre Drummond sumido, aí Drummond tem que mudar qualquer coisa. Agora, eu digo uma coisa, veja como é bom a gente ter esse negócio, como Suzana diz, multimídia, que a gente fica pegando conselhos de um ramo e colocando para o outro. Perguntaram uma vez a Howard Hawks, grande diretor do cinema americano, Howard Hawks, que dirigiu o quê? Rio Bravo, A Beira do Abismo, The Big Sleep, com Humphrey Bogart, um grande cineasta dos anos 40 e 50 e 60 também, do cinema americano, um cara que dirigia policial, drama, comédia e tal. Não sei o quê. O cara disse, Hawks, você é um cara já com 70 anos, dirigiu 55 filmes. O que é um filme bom? O que é que um filme bom precisa ter? Aí ele disse, 3 cenas boas e nenhuma ruim. Eu nunca esqueci isso nessa entrevista. Um filme, qualquer filme, um faroeste que você vai ver, um filme policial que você pega no Corujão da Madrugada, ou pega no YouTube, vai ver aqueles filmes. Eu gosto de ver filme dos anos 40, né? Aqueles filmes antigos, com fulano e cicrano. E aí eu, de repente, vejo um filme que eu nunca ouvi falar, de um diretor que eu nunca ouvi falar, e o filme tem 3 cenas boas e nenhuma ruim. Isso é um filme bom. O filme fica na minha memória. Então, um livro de poemas que tenha 3 poemas bons, realmente bons, o que eu chamo bater no teto, daqui não passa. É os poemas de Drummond, né? Você pega qualquer livro de Drummond, tem 3, mesmo os piores, os últimos da última fase dele, mesmo os piores, você chega lá, o livro de Drummond, 40 poemas, mas sempre tem 2 ou 3 que você diz, eu vou para casa, pelo amor de Deus. Entende? É esse o grande poeta. Agora os outros são ruins, e a gente estava habituado a pegar o livro de Drummond e no meio de 40 poemas ter 25 geniais, 10 muito bons e 5 mais ou menos. Entende? Então isso ensina mal a gente. Eu acho que qualquer livro de poeta brasileiro hoje, meu livro, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, meu livro, se o leitor achar que tem 3 que são... Aí eu digo assim, 3 muito bons, 3 poemas que você não esquece. Certo? Aquele poema que você, 20 anos depois, você está numa festa, alguém apresenta. Aí, essa aqui é fulano. Eu digo, oi, fulano, tudo bem? Eu digo, vem cá, como é teu nome mesmo? O cara disse, fulano e tal. Eu digo, cara, eu li um poema teu uma vez. Um poema que fala nisso, naquilo outro. Esse poema é seu. O cara disse, é meu, você lembra? Eu digo, claro. Ele disse, mas esse poema é inédito. Eu disse, saiu numa revista. Sim, eu publiquei numa revista. Eu digo, eu li na revista, mas isso faz mais de 20 anos. Aí eu tenho o prazer de dizer assim, e esse seu poema ficou na minha memória 20 anos. É bom demais, né? Falar isso é bom demais. Falar isso é bom, porque pode ser que o cara morra só com um poema. Eu, você, qualquer um. Mas fica. Vamos fazer um podcast com o Braulio, falando sobre poesia, Nuno. Vamos fazer. Boa ideia. Vamos. É uma boa ideia. Vamos encampar. Eu gostei disso. Vamos fazer um não podcast. Não podcast, adorei. Não pode, adorei. Já está anotado aqui, ó. Não. Aí vocês fazem uma série de restrições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode tal coisa. Não pode chutar a canela do coleguinha. Maravilha. Não pode dedo no olho. Não pode dedo no olho. Facada nas costas. Não pode nada Não pode falar de futebol, senão a gente chora. Não, eu estou sorrindo. Bom, infelizmente, é chegada a hora, aquela hora. Esse papo aqui ia até amanhã de manhã. Se tivesse umas cervejas, então. Mas, enfim, não precisa nem da cerveja, está bom demais. Mas, Suzana, então passo para você o encerramento. Braulio, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer esse bate-papo. Nosso primeiro bate-papo. Uma poesia da pesada e uma prosa maravilhosa. Eu vou chamar os dois aqui em casa para a gente bolar o não podcast, tá? Isso aí. Adorei. Esse título, só o título já dá vontade de fazer. Tá. Braulio, eu vou te chamar, você é quase meu vizinho, né? Então, tá bom. Então, Braulio, queria te agradecer tanto e já te convocar para o concerto número 2. Não sei quando ainda, mas o concerto já está marcado, tá? Todo mundo pedindo, né? E agradecer a presença de vocês. Olha só, numa sexta-feira, 8h, nós passamos meia hora do horário do concerto, que termina sempre 7h30, pouquinho, às vezes passa 5, 10 minutos.
mas hoje, assim, dá vontade de ficar com esse homem, assim, conversando, né? Entrar Sextamos de qualquer maneira, madrugada. né? Sextamos, Sextou, sextamos. sextamos. Maravilhoso. Obrigada, viu, querido? Eu que Obrigada agradeço. mesmo. O IEL agradece, obrigada pela presença. Muita gente Obrigada, saiu. Camila. Obrigada, Camila, Obrigada, Camila, que pilotou pelo aqui a nossa viagem no nosso suporte foguete brasileiro. Avançamos no horário da Camila e ela fica aí aqui. cada vez Não, sem assistindo, problema, ó. tá ótimo. Camila E sempre. Sem Camila, nada acontece. sem Ah, Camila nada acontece, não adianta. É Camila. isso aí. Então, querido, tá? Um beijo grande, beijo para todos, um bom fim Beijo de a todos, grande semana, abraço e até tá? mais. Obrigada. Vai Eu ser o agradeço a todos. máximo. Boa noite, obrigada, adorei. gente. Boa noite, gente. Boa Obrigado. noite, Boa gente. noite, Foi Braulio, ótimo. querido. Fez Boa perguntas. noite. Alexandre, adoro te ver aí, viu? Boa noite. Certinho. Boa noite. Bacana. Só curtindo. Foi Tchau, demais também. hoje. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Muito bom. Tá, ok. Beijo para todos. Aqui, Zuzu ali, querida. Obrigada. Obrigada. Adorei. Maravilha.